Graças e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Projeto Aprisco, culto online ainda. Estamos na expectativa de que o governo libere para que nós possamos voltar a fazer as reuniões no templo e poder matar a saudade dos irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos. Espero brevemente estar com os irmãos para que nós possamos compartilhar das dádivas do Senhor para nós e estarmos juntos matando a saudade. Que a família dos irmãos esteja bem, que essa doença não tenha chegado à casa de ninguém. Continuamos orando para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, para que possamos passar por esse período e no final glorificar a Deus por todo o cuidado que o Senhor teve para conosco. Vamos orar ao Senhor para iniciar esse culto e depois entoaremos louvores ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, porque o Senhor é bom o tempo todo, como diz a Tua palavra, Pai. Pai, agora queremos adorar o Seu nome, exaltar o Seu nome, Senhor, glorificar a Ti, Senhor, cultuar ao Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que o Senhor esteja em nosso meio, Senhor, se faça presente, que possamos sentir o Seu cuidado, a Sua mão sobre as nossas vidas, Senhor, e ser gratos por isso. Te agradecemos, Senhor, pela doença não ter chegado ao nosso lar, Senhor. Peço que o Senhor continue guardando a família dos nossos irmãos, guardando a cada um, Senhor. Que tenha misericórdia, Senhor, daqueles que foram acometidos por essa doença, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja consolando essas famílias, Senhor, e dando vigor, Senhor, para passar por mais essa dificuldade, Senhor. Somos gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Quero pensar hoje com os irmãos no texto que se encontra no livro do profeta Jonas, o capítulo 4, que a gente vai fazer a meditação, mas pegando o último versículo do capítulo 3, para que nós podermos contextualizar esse pensamento, esse contexto aqui do capítulo 4 e possamos fazer essa aplicação nas nossas vidas hoje. Então vamos lá, Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 10 até o 4:11. Vamos ao texto. O texto diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Só até aqui. Esse texto é muito conhecido, né? Fala o livro de Jonas, um livro que relata da missão de Deus dado a Jonas para pregar em Nínive, da fuga de Jonas para Tarsis, da tempestade, de ele ser lançado ao mar, do grande peixe o engolir, de ele orar ao Senhor, esse grande peixe o levar para a costa, o vomitar e ele ir cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele. E aqui, se esse livro de Jonas ele termina no capítulo 3, com os ninivitas se rendendo, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo dele, a gente ia ter uma visão de Jonas como aquele profeta que foi, cumpriu e glória a Deus. A gente ia olhar para Jonas como alguém que obedeceu ao Senhor, no final das contas, apesar de ter tentado fugir.
feito o que era para se fazer e muito bem. Só que aí tem o capítulo 4. No capítulo 4 nós vemos a frustração de Jonas pelo arrependimento do povo de Nínive. E aí nós vemos a crise que o profeta está vivendo. E com isso, eu quero pensar com os irmãos sobre os perigos que nós podemos incorrer mesmo pregando o Evangelho. E aqui tem 3 perigos nesse texto que nós podemos incorrer. Primeiro, o perigo de pregar aos outros e não usufruir da mensagem que pregamos. O segundo perigo, o perigo de se cansar da obra e na obra. E terceiro perigo é o perigo de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. O primeiro é que pregar aos outros e não usufruir. Nós vemos o profeta Jonas prega, mas ele não consegue usufruir da mensagem que ele leva a esse povo. O segundo perigo, que é de se cansar na obra, que você vê que ele só foi pregar porque ele foi obrigado a ir. Muitos de nós nos colocamos fazendo a obra do Senhor mais por obrigação do que por amor. Não tem mais o prazer de fazer, está cansado, está fazendo aquilo ali com custo. E o terceiro perigo de se fazer a obra de Deus e não se deleitar na obra de Deus, ele não tem mais prazer no serviço, ele está cansado, ele está fazendo porque é profeta, porque é a sua obrigação, mas ele não consegue mais ter prazer nesse relacionamento com Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre Jonas. Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Quando nós vamos ao versículo 1, o texto do capítulo 4, o texto diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas se desgosta quando Deus gosta? Deus, depois da palavra ministrada por Jonas, o povo de Nínive se arrepende, e o texto vai dizer que Deus se arrependeu, né, do mal que havia proposto, e não fez aquele mal. E Jonas ficou ressentido com isso. O texto vai dizer que ele ficou irado. Irado é igual quente. Ele sabe, quando a cabeça esquenta de raiva, de ira. Foi assim que Jonas ficou. E o que deixou Jonas irado? Qual foi a motivação de Jonas para se irar? A conversão dos ninivitas. Você vê no capítulo 3, versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aí isso causou a ira de Jonas. E aí a gente pensa, como que alguém pode se irar se a mensagem que foi pregada surtiu o efeito de arrependimento? E muitos de nós temos essa mesma reação. A gente até escolhe para quem a gente quer pregar a palavra, porque para aquela pessoa que a gente não gosta, tem alguma coisa, a gente fala, não, deixa que o que é dela está guardado. Se ela se arrepender, Deus não vai fazer o mal, não vai fazer com que colha os frutos da maldade. E isso, na cabeça de Jonas, era compreensível, porque o povo de Nínive, os caldeus, eles eram povos que sempre oprimia o povo de Deus. Era um povo mau. Se você for ler sobre os caldeus, você vai ver que os caldeus chegavam ao ponto de iluminar as suas estradas
com prisioneiros que eles pegavam e botavam numa estaca e botavam fogo. A gordura ficava queimando e aquilo servia de tocha para iluminar as estradas. Olha o povo que Jonas está indo pregar e que se arrepende. E Jonas não queria arrependimento, ele queria juízo. E muitos de nós nos colocamos dessa forma, esperando o juízo de Deus e não o arrependimento. Sabemos pregar o juízo, mas não esperamos que aquele que ouve sobre o juízo se arrependa. Porque quando se arrepende, o juízo, Deus é um Deus gracioso. Jonas, ele conhecia esse Deus, ele conhecia o Senhor. E ele não queria pregar os ninivitas porque ele sabia que Deus era gracioso. E se ele se arrependesse, Deus não ia vir com o juízo. E as misericórdias do Senhor foi a causa da frustração de Jonas. Qual foi a outra frustração de Jonas, né, que levou a essa ira? A compaixão de Deus. Deus se compadeceu daquele povo. E Jonas sabia, se você for ver aqui no texto, Jonas tinha essa expectativa já, de que o Senhor poderia não vir com juízo por causa do arrependimento. E isso frustrou, porque o coração de Jonas era um coração que queria que o juízo viesse sobre Nínive. Ele não queria o arrependimento daquele povo. Segundo ponto, Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus. Aí a gente vê Jonas, no versículo 2, o texto diz assim, no versículo 2 do capítulo 4, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Aí a gente vê que no livro de Jonas todo, existem apenas duas orações que o profeta faz. A primeira no ventre do peixe, para se livrar do mal que ele estava sofrendo, pensando em si. A segunda, para se queixar da bondade de Deus, porque a bondade de Deus não atingiu ele diretamente nesse quesito, atingiu outros. E aí a gente vê que Jonas, ele ora para reclamar. A primeira oração é uma oração sem sentido que eu vejo, para reclamar que Deus é bom. Ele ora para reclamar, ele fala, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Lá na terra, ele recebeu a mensagem do Senhor para pregar e ele já pensou, não, vou pregar, aí eu vou lá, saio daqui, vou lá para Nínive, aquele povo, os caldeus, um povo terrível. Vou pregar, vou falar que o juízo de Deus vai vir sobre eles vão se arrepender e Deus não vai fazer nada. Não vou fazer isso não. Eu vou deixar Deus fazer o juízo dele, não vou avisar, não vou pregar e vou fugir. Ele pensava em fugir porque sabia que Deus era misericordioso, porque era Deus clemente, que ele tardio em irar-se. Por que ele sabia isso? Porque ele experimentava isso com o povo. O povo de Deus era um povo idólatra e Deus estava sempre concedendo oportunidades de arrependimento. Só que ele não quer. Para ele era maravilhoso. Quando a bondade de Deus nos atinge, isso é maravilhoso. Mas quando atinge nossos inimigos, às vezes nós ficamos frustrados. E Jonas ficou frustrado porque os inimigos dele, um povo que estava sempre oprimindo o povo de Deus, estava sendo alcançado pela misericórdia do Senhor, e isso para ele era incompreensível. Jonas ele atribui a Deus sentimentos humanos, né, que é chamado de antropopatia, quando ele diz que Deus é tardio em irar-se, é como se Deus ele tivesse sentimentos como o homem.
porque Jonas ele coloca a sua autojustiça, ele compara Deus consigo mesmo. E ele pensa, se isso acontecesse comigo, nunca que eu ia me arrepender, eu ia lá e ia fazer o juízo. Mas como Deus se arrepende, ele conhecia o Senhor, ele entra nessa frustração. E aí nós vemos Jonas querendo morrer, pedindo a morte, porque o povo de Nínive se arrependeu. Vamos ao versículo 3, o texto diz assim: peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele acha que é melhor a morte do que a vida dos ninivitas ser poupada. Ele tenta colocar o Senhor contra a parede, fala assim, ó, se você não quer ou eles ou eu, já que o Senhor poupou a vida deles, é melhor tirar a minha. Porque não faz sentido. A bondade do Senhor atingiu aquele povo de Nínive, mas o efeito em Jonas foi o contrário. Jonas ficou tão irado a ponto de pedir para o Senhor tirar a sua vida. E aí nós vemos, tem uma outra passagem na Bíblia de um outro profeta que pede para morrer, que é o profeta Elias. Só que olha as motivações. O profeta Elias ele pede a morte ao Senhor porque o povo é idólatra. O povo não reconhece, ele não consegue conviver com um povo que não reconhece a grandeza de Deus. Ele fala, para viver no meio desse povo é melhor me tirar a vida, é melhor me tirar daqui, eu não consigo. Porque o povo está se voltando para Baal, Acera, e o profeta Elias não conseguia entender isso. Aí nós vemos Jonas pedindo para morrer porque o povo se voltou para Deus. Porque os ninivitas se voltaram para Deus, se converteram. E ele pede para morrer, ele fala, não, é impossível, eu não posso. Deus não pode ser bom para com ele. Comigo tudo bem. Ser bom para o meu povo tudo bem, mas para os outros não pode ser bom. E por que Jonas ele quer morrer? Primeiro, ele quer morrer porque a reputação dele de profeta ficou comprometida. Porque ele disse que Deus ia vir com juízo e Deus veio com misericórdia. Que profeta sou eu que falo uma coisa que não acontece? Ele não quer ser comprometido, a ter a sua reputação comprometida. E isso causa ira, porque ele sabia, ele fala que desde lá da terra dele, ele já sabia dessa disposição em Deus em perdoar. Mas isso afeta diretamente a sua reputação. E ele não quer ter a sua reputação comprometida. Outra coisa é que ele tem um nacionalismo idolátrico. Deus só pode ser Deus do meu povo. Nosso povo é um povo exclusivo de Deus. Ele não serve para as outras nações. As outras nações têm que sofrer o juízo. Misericórdia não. E Jonas, existe esse nacionalismo por tudo que ele via os caldeus fazerem. Então ele estava muito... às vezes nós somos acometidos por esse sentimento também. A gente olha para um grupo que é um grupo que às vezes tripudia do evangelho, faz um monte de coisa, e você... A inclinação do homem na oração é orar para que Deus venha, que desça fogo do céu, que aconteça o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. É a inclinação do coração do homem. Aí quando nós vemos uma pessoa desse grupo arrependida, nós falamos, você é mole. Fez o que fez e agora quer voltar, quer se arrepender, tinha que sofrer o juízo. Quantos de nós, às vezes, vemos alguém que cometa uma maldade que aos nossos olhos é algo absurdo, e essa pessoa se arrepende e ela é atacada. A gente olha para um traficante, para alguém que estuprou
alguém que foi condenado por isso, e quando se arrepende, nós falamos, não pode se arrepender. Ele merece o inferno, porque é o que ele merece. Só que nós esquecemos de que nós também merecemos o inferno. Que só não vamos para lá por causa da graça de Deus manifestada em Cristo na cruz. E essa graça, ela me alcança, mas também alcança ao traficante, ao estuprador, ao ladrão, ao homicida, desde que haja arrependimento, desde que o Espírito Santo promova um novo nascimento nele. Eu não estou aqui para defender nenhum criminoso, não. Mas nós não podemos ter um olhar diferente para o criminoso do que temos quando olhamos para o espelho. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançaram, a graça do Senhor nos alcançou, porque Cristo morreu em nosso favor. E muitos de nós estamos vivendo um tempo desse nacionalismo idolátrico. Tem pessoas que têm idolatrado políticos, rompem amizades por causa de política, chega ao ponto de torcer para que o outro, que algo, a gente chega ao ponto de gente estar torcendo pela doença, porque politicamente isso vai prejudicar alguém. Outros estão torcendo para um remédio dar certo, mas não pensando no bem do outro, e sim pensando que politicamente isso vai fazer a diferença de que escolheu o lado certo ou escolheu o lado errado. Você só escolhe o lado certo quando você está com Deus. Todo homem é falho. Nós não podemos colocar as nossas esperanças no homem. Coloque a sua esperança em Deus. Outro ponto, Jonas é um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Versículo 4 e versículo 5 diz assim: E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, ele fala da ira dele para o Senhor. E o Senhor pergunta, é razoável essa tua ira? Ele nem responde, ele só vira as costas e sai da cidade. Ele não muda, ele não consegue ver que aquele povo se arrependeu. Mas ele espera que Deus mude, que Deus dê o juízo sobre aquele povo. Jonas também é um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Ele não consegue ter alegria na alegria do outro, só na sua própria alegria. Versículo 6 e ao versículo 8, o texto diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então, por causa da planta, ele está alegre, está atingindo ele. Aí o texto continua. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, também conhecido como siroco. Esse vento é um vento que vem do deserto do Saara. Então é um vento que às vezes causa tempestade de areia. Depois você bota lá no Google siroco vento e você vai ver o que ele causa. É um vento muito quente. As pessoas se escondem, os bichos se escondem desse vento, porque ele é extremamente desconfortável. E o texto vai,
mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas, ele se alegra porque a planta nasceu, estava sobre a sua cabeça, na sombra lá, estava tudo certo. Quando essa planta morre, ele entra em desespero. Ele estava triste pela conversão dos ninivitas. Ficou alegre porque a bênção chegou, né, a sombra chegou sobre si. E quando essa sombra morre, essa planta morre, ele entra em crise novamente. Ele não consegue se alegrar em Deus poupar a vida dos ninivitas. E isso é um motivo de ira no coração de Jonas. Mas quando Deus não poupa uma planta, ele entra em crise. E olha que, se a gente for pensar no que Jesus fala no texto de Mateus 6, nós vamos ver que vidas, que pessoas são muito mais importantes do que planta, porque ele fala: não sois vós muito mais importantes do que todas elas, quando ele fala das aves do céu, dos lírios do campo. Não sois vós muito mais importantes do que todas elas? Então pessoas são mais importantes do que plantas. Não estou falando para você sair desmatando, não, mas é a questão de importância. Jonas dá muito mais importância para uma planta do que para a vida de milhares de pessoas. Ele não consegue se alegrar na alegria dos outros, só na sua própria alegria, só nas bênçãos que está sobre a sua cabeça, não sobre a cabeça dos outros. Jonas é um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Versículo 9, versículo 10, o texto vai dizer assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra e numa noite pereceu. Nós vemos que Jonas, ele amava mais aquela coisa, aquela planta, porque estava lhe trazendo um bem, do que as pessoas que foram poupadas em Nínive. Jonas não conseguia ele amar as pessoas, porque aos olhos de Jonas, aquelas pessoas faziam mal para ele. Só que o texto vai dizer que existiam pessoas ali que não sabiam a diferença de mão esquerda e direita. O que isso quer dizer? A liderança, Nínive era a capital da Assíria. O povo, os caldeus, eles eram perversos, mas é a sua liderança, é aqueles que estão... Você entra na cidade, não é todo mundo que é assim. As outras pessoas estão alheias a isso, estão vivendo a sua vida, plantando, colhendo, não tem essa percepção política do que está acontecendo. Não sabe discernir se o que eles estão fazendo é bem ou mal. Eles nem sabem, não chega nem ao conhecimento deles. E tem mulheres, crianças brincando ali na cidade, mas ele queria que viesse juízo. Ele não consegue ter amor por essas pessoas. Ele só pensa no juízo de Deus. Ele ama mais as coisas do que as pessoas, porque ele não tem empatia por aquelas pessoas. E, para a gente concluir, Jonas, um homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda,
e também muitos animais. Jonas, a negativa de Jonas em pregar em Nínive era a bondade de Deus. Muitos de nós não pregamos porque sabemos que Deus é bom. Faça um exercício, pense em, de repente, se um assassino, se alguém comete um crime contra a sua família. Será que você pregaria o evangelho para que essa pessoa se convertesse? Ou se converta? Ou você não pregaria o evangelho porque você espera que ele seja julgado e condenado? E não uma condenação aqui, nesse plano. Você quer uma condenação eterna. Falta em nós amor pelos perdidos. Jonas, ele não se dispunha a pregar aos ninivitas por causa da compaixão de Deus, do amor de Deus. Ele não tinha alegria em pregar àquele povo o amor, porque isso, na cabeça dele, implicava em misericórdia. Só que misericórdia não era o que ele desejava para aquelas pessoas. Ele desejava juízo. E muitos de nós nos colocamos dessa forma. Às vezes está acontecendo alguma coisa em alguns lugares aqui de São Gonçalo, a gente não pode entrar por causa de barricadas. Aí chega lá e fala assim, aí em vez de você orar ao Senhor falando, Senhor, toque no coração desses traficantes, que haja misericórdia, que eles possam olhar para ti, reconhecer a sua grandeza e abandonar os seus maus caminhos. A gente ora, Senhor, venha com juízo. Aí quando sobe o carro da polícia e faz uma arruaça lá, mata um monte, você fala, tá vendo? É isso aí, ó. Isso alegra o coração. Arrependimento não alegra. Por quê? Porque nós sabemos da bondade de Deus, mas não temos alegria em proclamar essa bondade. Muitas das vezes não temos essa alegria. Jonas, ele prega, mas ele prega sem amor. Nós, fazer a obra de Deus é menos importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. Porque não adianta de nada nós pregarmos e não termos amor no coração. E o que gera amor em nosso coração é o nosso relacionamento com Deus. Porque é Ele que derrama amor nos nossos corações. Quando você se relaciona com o Senhor, é impossível você odiar o próximo. O Senhor começa a gerar o amor em nós. E o que assusta nesse texto, para a gente concluir, é que esse livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Ele termina assim, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E termina com essa pergunta de Deus perguntando se ele, a Jonas, se ele não teria compaixão sobre aquele povo. E não há uma resposta. A gente não sabe se Jonas entendeu o ponto em que Deus colocou para ele e voltou arrependido de toda a sua postura, ou se ele virou e foi para, mesmo entendendo, não aceitou o ponto que Deus colocou e voltou para sua terra. Por que isso não existe essa pergunta? Porque essa pergunta ela não é apenas para Jonas, ela reflete em nós. Essa pergunta é para nós. Essa pergunta é para mim, é para você. Será que
Deus pode ter misericórdia de mim, mas não pode ter misericórdia do outro? Será que a misericórdia de Deus ela é restrita àqueles que eu gosto, àqueles que eu aprovo? Ele precisa da minha aprovação para ter misericórdia? A minha oração é que nós possamos aprender com Jonas, com os erros de Jonas. Que nós entendamos que Deus é misericordioso e que isso é motivo para nós pregarmos e não para deixarmos de pregar. As misericórdias de Deus, elas têm que nos servir de motivação. E nunca de empecilho. Que o nosso coração seja inundado do amor de Deus, para que nós possamos olhar para aquele bandido, traficante, assassino, com o mesmo olhar que o Senhor olhou para nós, porque nós éramos iguais. Porque o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores, mas o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós e nos justificar. Agora nós somos justos, porque fomos justificados na cruz por Cristo. Mas que esse amor que Cristo manifestou na cruz, quando as pessoas estavam tripudiando dele, quando ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, que este amor toque o teu coração, o meu coração, para podermos pregar o Evangelho com amor. Que o Senhor lhe abençoe. Fique com Deus.